Bem-vindos ao meu TCC, um programa sobre as lombras, os perrengues, as ideias e as pesquisas dessa fase final das graduações. Eu me chamo Lucas, sou um homem branco de barba, óculos, cabelo curto, quase não tenho mais cabelo, na verdade. Estou vestindo hoje uma blusa com a estampa da bandeira de Pernambuco e estou num ambiente iluminado por luzes coloridas, atrás de mim grafismos com as áreas do conhecimento da universidade, uma televisão com o símbolo do meu TCC, esse programa que a gente está construindo aqui, à minha frente uma mesa cinza, comprida, longa, e também duas canecas com o símbolo do meu TCC. E também à minha frente, eu estou aqui com a Anne, que se formou em música, com ênfase em violão. Ela fez um trabalho muito massa sobre memorização de peças musicais, processo de aprendizado. E aí ela mesma vai contar para a gente agora sobre o que é o TCC dela, vai se apresentar, vai dar uma descrição visual dela e a gente vai seguir a nossa conversa a partir daí. Oi, gente. Eu sou a Aniele Gomes do Nascimento, mais conhecida como Anne. Sou formada em licenciatura em música pela UFPE e estou aqui hoje. Sou mulher branca, tenho cabelos castanhos e cacheados, a altura um pouquinho acima do ombro. Tenho olhos castanhos, estou usando óculos. Estou usando óculos, estou usando batom vermelho, estou usando um vestido verde de cambraia e hoje estou aqui para contar, estou à disposição do Lucas para falar sobre o meu trabalho de TCC, que é considerações sobre memorização de peças musicais a partir das neurociências. Pronto, vamos começar então da tua relação com o instrumento. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre forró, sobre instrumentos, enfim. Eu queria saber como foi o teu contato com o violão, como esse instrumento apareceu na tua vida e como ele foi se desenvolvendo contigo. No início eu tive aulas comunitárias de violão com um rapaz chamado Mário e depois a gente não pôde mais continuar essas aulas, né, por questões de agenda dele, então eu fiz 2 anos de formação numa escola chamada Espaço Musical Levino Ferreira, fica na Guararapes. Em seguida, eu fui para o Centro de Criatividade, fazer o curso técnico, e hoje é a Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. E esse ensino de violão, gente, nem sempre foi muito fácil, porque eu tenho baixa visão e os materiais, por mais que você possa fazer ampliação de partituras, não consegue, né? Eu não consigo me apresentar, fazer uma prova de instrumento, fazer um recital, contando com o auxílio de partituras. Então, eu precisava estimular o meu ouvido. Na segunda experiência, já na escola Levino Ferreira, eu tive a experiência de tocar de ouvido, né, esse estímulo de tocar de ouvido, mas quando eu cheguei na escola técnica, eu já não pude mais contar com esse auxílio. Então, o professor disse, você precisa aprender a tocar partitura. Mesmo que você passe 10 anos aqui, você precisa aprender a tocar partitura. Isso, para mim, foi extremamente difícil, porque, de um lado, eu ainda estava muito verde nesse processo, e, do outro, tinha a questão da deficiência visual. Aí, com esse desafio que ele me propôs, né, o meu professor de violão do curso técnico, eu tive que aprender a memorizar as peças musicais que eu iria apresentar a ele em audições, em provas de instrumento e posteriormente no meu recital. E com isso tu foi desenvolvendo técnicas ou percebendo algumas maneiras que tu poderia memorizar essas peças, então? Sim. Como foi? Conta algumas pra gente. Sim. E quando eu cheguei na universidade não foi diferente. Só que, daí, o que era que eu fazia? Algumas que eu já praticava. Uma experiência, uma técnica motora, no qual você faz exercícios repetitivos, você vai estimular a memória motora e, nesse processo, você não pode ser interrompido. Você precisa tocar a peça do início ao fim, da outra, escutar a peça
você escutar a peça como está sendo tocada, você ver outra pessoa tocando e você fazer o processo de imitação, que também consta no meu TCC. Também utilizei a questão de ensaio mental, que também está no meu TCC, que é a parte que você vai fazer uma coisa do tipo, você vai fazer algo que você está acostumado, tipo um trabalho doméstico, que já é algo que já está automatizado. Então, você está fazendo aquele trabalho doméstico, o cérebro sabe o que é que você tem que fazer. Você executa e, ao mesmo tempo, você mentaliza a música que você está estudando. Também fiz esse processo. Só que aí aconteceu uma situação comigo que eu cheguei num ponto do curso no qual eu estava pagando uma cadeira chamada Regência de Orquestra. Então, eu me vi com uma partitura com 8 páginas, 70 compassos, e em cada compasso eu tinha 5 instrumentos, 5 vozes, e eu tinha que memorizar tudo. Então, assim, no início, lógico, eu entrei em desespero, mas depois eu pensei, por que não desenvolver uma pesquisa relacionada, mais aprofundada, para que eu pudesse buscar mais técnicas de memorização e que esse conhecimento também pudesse ser levado para músicos que, assim como eu, estudam essa questão da memorização. Então, comecei a desenvolver uma pesquisa. Minha orientadora, inclusive, ela é doutora em neurociência. Falei com ela, ela gostou muito do tema. Inclusive, nós temos planos de publicar esse TCC, de resumir, de fazer uma publicação em revistas, para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. Porque dentro do meu trabalho não tem só a questão de técnica de memorização, mas também tem a questão da memória, né? Você vai poder ver o conceito de memória, como a memória, o mecanismo da memória, a velocidade da memória, como é que a memória funciona, o funcionamento fisiológico da memória, o que você pode fazer para contribuir para o bom funcionamento da sua memória, o que pode levar a sua memória a ser prejudicada. Em outro capítulo, que agora não é mais capítulo, né? Outra seção, você vai poder ler a questão da memória musical. Como essa memória é construída dentro da música, os processos de memorização que é realizado quando você está aprendendo, quando é feito esse aprendizado, como ele é feito. E na sessão posterior e na última nós fechamos com técnicas de memorização de peças musicais. Tinha uma passagem que tu falou agora sobre como, enfim, as funções, as fisiologias da mente, né? Da neurociência que tu traz no teu trabalho. E tem uma parte que tu fala sobre a saúde disso, assim, como quais elementos na vida, além do, enfim, tem remédios, tem uso de drogas, tem outras questões aí. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a saúde da memorização. Pronto. Vamos começar sobre o mecanismo de memorização. O processo de memorização, ele é feito. Primeiro tem que haver um interesse, a questão da atenção no que você vai memorizar, no que você está querendo estudar. Então, quando você consegue obter aquele conhecimento do professor de instrumento, então, o que é que está acontecendo dentro do seu cérebro? Nós temos neurônios que fazem comunicações entre si, que chamamos de sinapses. E cada vez que esse conhecimento é construído, essa sinapse ela é ampliada. Até chegar um tempo que essa memorização ela é consolidada. E como é que ela vai ser consolidada? Através do treino, do exercício. Por isso que é importante você pegar o seu instrumento pelo menos uma vez ao dia, alguns minutos durante o dia, todos os dias, um pouquinho, porque essa sinapse ela é construída. Então vai chegar o tempo em que, após a construção dessa sinapse, desse conhecimento, você vai ter o aprendizado daquela música ou de outro conhecimento que você queira adquirir. E o aprendizado nada mais é do que a mudança de comportamento. Pelo menos um dos autores afirma isso dentro do trabalho, você pode observar. Eu estava pensando agora, quando a gente está falando sobre memorização, a gente estava falando sobre forró um pouco antes de vir para cá.
que eu tô aprendendo a tocar oito baixos, enfim, e como a oito baixos ela foi um instrumento ensinado de uma maneira muito diferente dos conservatórios, das escolas de música. Ela foi feita nos campos, as pessoas, pai para filho, um amigo do bairro ensinando, outros processos daí. Eu queria saber, na verdade, a tua relação com música popular. Eu vou sair um pouco pela tangente aqui da nossa conversa, mas a gente está falando sobre forró. Eu queria saber, por exemplo, como é o forró, como é outros gêneros musicais pernambucanos para tu, assim, como isso te influenciou. Aí a gente vai à questão das vivências, o que também é uma forma de estímulo que a gente recebe. Então você tem aquela identidade musical por conta da região que você foi inserido. Então você faz uma vivência com frevo, com maracatu, com forró, com ciranda, com caboclinho, tudo, e você, através do processo de imitação, você vai fazer essas vivências. Então eu fui criada, meu pai gosta muito de forró, e eu fui criada ouvindo essas músicas de forró. Então o que é que eu faço hoje em dia? Eu pego uma música, vamos supor, Cenário de Amor. Então eu escuto Cenário de Amor e eu chego no meu instrumento, primeiro pela vivência de tanto ter escutado. Eu já conheço a melodia, já sei qual é o meu tom, porque eu também cantei. Então eu chego no meu instrumento e eu coloco aqueles acordes dentro da melodia e eu procuro executar. Pelo menos é assim que... Então eu não preciso do auxílio da partitura, é só questão de pegar de ouvido. E eu consigo fazer essa vivência instrumental assim. Eu fiquei pensando muito nessa questão das vivências, assim, como isso entra no processo de memorização. Conforme a gente foi conversando aqui também, contando a história uma história de vida que ajuda nesse processo, né, de memorização. Então, você tem essa vivência. Aí, pegando aquele gancho da velocidade da memória. Isso vai para a tua memória de trabalho. Nós temos a memória de trabalho, nós temos a memória de curta duração e a memória de longa duração. Essa memória de trabalho, ela gerencia tudo. E, apesar de você ter essa memória em poucos minutos, poucos segundos, do tipo a placa do Uber que eu vou pegar, não sei o quê. Você pega e automaticamente, aquilo é importante para você? Não, ela descarta. Não vai para a memória de curta nem de longa duração. A memória de curta duração já é uma memória que dura meses, ou dias, ou semanas. E a memória de longa duração é para o resto da vida. É tipo aquela música na sanfona que você gosta muito de tocar e você tocou e a memória de trabalho vê que isso é importante para você e ela manda para a memória de longa duração. Então, mesmo que você não pegue seu instrumento para tocar, mas ela já está lá arquivada, que é importante para você. Então, eu escuto uma música de forró e eu tenho uma emoção, eu gosto daquela música. Então, a memória de trabalho entende que aquilo é importante para mim. Então, esse forró que eu escutei, eu já peguei a melodia, eu já peguei a questão dos acordes, porque eu já tenho esses acordes na minha lembrança, na minha memória musical, e isso é construído. Vem aquela imagem mental. Então, eu vou construindo a questão da sequência de acordes, e aquilo vai para a minha memória de longa duração, porque pela emoção que foi gerada ali, eu amo o Cenário de Amor, eu amo essa música, ela faz parte da minha vida, eu tenho uma história afetiva com ela. Então, eu vou pegar aquela sequência de acordes, eu vou pegar aquela melodia e vou transcrever aquilo no instrumento e na minha voz. E aquilo vai ficar arquivado ali. Mesmo que eu passe muito tempo sem pegar no instrumento para tocar, eu vou conseguir tocá-la. Mesmo que eu possa até tentar e não me lembrar naquele momento, mas aí as sinapses que foram geradas ali, a sinapse que foi gerada, ela já está sendo... É como se ela estivesse dormindo, ela está acordando, está se organizando para poder enviar aquela informação para mim. Então, aquela informação volta e eu posso executar no meu instrumento. Anny, para a gente encerrar, eu falei que ela passa rápido essa entrevista. A gente vai fazer um jogo de palavras aqui. Eu vou te dizer uma palavra e tu responde com uma frase curta ou uma outra palavra do que essa palavra significa para tu. Pode ser? Pode. Vamos embora.
A primeira palavra é lógica. Rapidez. E Perce- objetividade. Percepção. Estímulo recebido e transformado numa resposta. Saúde. Vida. E bastante importante nesse processo de memorização. Som. Som ou sono? Som. Som. Tudo no mundo que a gente escuta. Tudo que é possível se ouvir. Lembrança. Muito importante. Memórias são geradas através de lembranças. Muito obrigado pela tua presença, por conversar um pouco com a gente. Esse TCC vai estar disponível no repositório Atena, como pode estar outros tipos de trabalho, como teses, como dissertações. Vocês podem conferir por lá. E queria novamente agradecer e falar que esse programa vai estar tanto na TVU quanto no canal do YouTube. Então vocês podem deixar comentários por lá para a gente saber como está sendo essa experiência de assistir o programa e, enfim, saber um pouco mais das pesquisas. Muito obrigado e até o próximo episódio.